Vamos resolver essa questão de regra de 3 composta, que diz o seguinte: em 6 dias, 6 galinhas botam 6 ovos. Quantos ovos botam 12 galinhas em 12 dias? O primeiro passo consiste em organizar os dados numa tabela. Então, vou montar uma tabela aqui e distribuir os dados que eu tenho. Ou seja, ali fala em dias, quantidade de galinhas, né? E também quantidade de ovos que elas colocam. E o que diz o problema? Diz que em 6 dias, 6 galinhas botam 6 ovos. Quantos ovos? Então aqui está a pergunta. Botam 12 galinhas em 12 dias. Bom, está aí o problema, transformado numa tabela. E o que a gente tem que descobrir é qual é o valor desconhecido. Vou chamar aqui de x. Bom, a gente tem que ter cuidado porque em regra de 3 composta ou regra de 3 simples, é necessário que a gente analise se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Isso reflete no resultado. Então a gente tem que comparar as grandezas duas a duas. Se elas crescem juntas, elas são diretamente proporcionais. Se uma cresce e a outra decresce, elas são inversamente proporcionais. Então eu vou fixar aqui a grandeza que tem o x. Vou representar aqui como uma seta para cima. Isso não quer dizer que a quantidade de ovos vai aumentar ou diminuir. Eu só estou dando um sentido para essa grandeza. Quando eu comparar com as outras, se elas forem diretamente proporcionais, eu mantenho a seta para cima. E se forem inversamente proporcionais, eu completo a outra grandeza com uma seta para baixo. Por exemplo, vou comparar os dias com a quantidade de ovos que são produzidos. Se eu tenho mais dias, vão surgir mais ovos. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Coloco a seta aqui nos dias para cima também. Agora eu vou comparar quantidade de galinhas com quantidade de ovos que são produzidos. Se aumenta a quantidade de galinhas, claro que vai aumentar a quantidade de ovos produzidos. Então aqui também eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais. Sempre comparando com a grandeza que é a quantidade de ovos, porque essa é a grandeza que tem a incógnita. Bom, feito isso, a gente pode montar a equação. E é através da equação que a gente resolve esse problema de regra de 3. Sempre a razão que envolve o x, a gente deixa isolado de um lado da igualdade. Então, eu vou escrever 6 sobre x é igual. E agora a gente coloca as outras duas grandezas. 6 sobre 12 e 6 sobre 12. Pronto. Agora a gente tem uma equação, é uma equação do primeiro grau, tem uma incógnita. Então, a maneira de resolver é, primeiramente a gente vai realizar os cálculos que têm que ser realizados e depois isolar o x. Bom, então aqui a gente já pode vou deixar esse lado aqui como está. E nesse lado eu tenho 6 vezes 6, 36. E no denominador 12 vezes 12, 144.
Bom, claro que a gente já pode simplificar aqui 6 sobre x, 36 por 144, aqui a gente fica com 1 sobre 4. E agora a gente faz a multiplicação cruzada, ou seja, o x multiplica o 1 e o 4 multiplica o 6. Isso é possível porque é uma igualdade de duas frações. X multiplicado por 1 é x, 6 multiplicado por 4, 24. Então, como solução do problema, 12 galinhas durante 12 dias produzem 24 ovos, se, claro, seguir essa mesma produtividade apresentada na linha de cima.